Começa agora o programa O Som do Céu. O Som da Céu. Querido meu, querida minha, nós estamos aqui com um aconselhamento especial hoje, onde nós estamos tratando acerca de se era o nosso querido Yohanan Imersor, se ele era, na verdade, Eliarro, que é Elias, não é? Porque nós tivemos justamente uma declaração do nosso Senhor acerca dessas questões. Meu querido e minha querida, primeiramente, antes de eu estar narrando aqui para vocês essas questões, eu preciso que você compreenda que para o judeu, uma pessoa enviada no nome de outra pessoa, ela é reconhecida como a própria pessoa. Quando que você vai compreender isso de uma maneira melhorzinha aqui no Brasil? Quando você necessita de um advogado que vai estar fazendo a sua defesa, enfim, ou vai estar representando você de alguma maneira, você dá a ele uma procuração. Não é assim que funciona, não é? Então, quando você dá uma procuração para que esse advogado te represente, tudo que vai ser lido ali da parte do juiz vai ser tido por ele como se fosse você mesmo que estivesse redigindo a sua própria defesa. Então, a partir do momento que você colocou uma procuração na mão de alguém, aquela pessoa passa a ser teu representante diante de onde quer que você esteja. Então, por exemplo, você passou uma procuração para alguém que está te representando junto ao banco, vamos supor, não necessita nem de ser um advogado, você pode estar fazendo isso daí de uma outra maneira, não é? Mas você precisa, não dá tempo de você dar conta do banco, o banco te passa ali uma situação onde você coloque um representante, não é? E você vai poder estar passando isso, aquela pessoa vai poder assinar o cheque no seu nome, ela vai poder fazer várias situações no seu próprio nome. Então, meu querido, minha querida, eu peço para que você preste muita atenção na compreensão dessas coisas. Olha, você lembra que Moisés, ali, quando ele foi, quando ele disse para o Senhor, olha, Pai, esse povo é muita gente para que eu possa carregar, e o Senhor levou 70 pessoas para que ele pudesse estar colocando do Espírito que estava sobre Moisés. Era como se todos aqueles fossem mini Moisés, não é? Moisés, então, colocou da autoridade que estava sobre a vida dele para a vida das pessoas que estavam ao redor dele, não é? Aquelas 70 pessoas que profetizaram, que estiveram ali. Não é, meu querido e minha querida? E nós vemos em Mateus de uma maneira bastante clara, quando as pessoas perguntam para o nosso Senhor se não era necessário que Elias viesse primeiro. Porque qual o motivo pelo qual o povo judeu não aceita de maneira nenhuma que o nosso Senhor é o Messias de Israel, que Yeshua, que Jesus é o Messias de Israel? Porque essa profecia para o povo judeu não se cumpriu. Entende, meu querido e minha querida? O povo continua esperando que Eliarro, que Elias venha, porque ele seria o grande precursor da vinda do Messias. Então, para o povo de Israel, o fato de Yohanan Imersor se vestir como Elias, como Eliarro, agir de uma certa maneira como Eliarro agia, não caracteriza que ele ele fosse, na verdade, o próprio Elias, uma vez que nós não cremos na reencarnação. Nós não cremos na reencarnação, meu querido e minha querida. Então, olha só que coisa mais interessante que você vai compreender dentro deste contexto, não é? Nós não temos
há muita compreensão acerca do que é passar a autoridade espiritual, mas essa autoridade espiritual ela pode ser passada, meu querido e minha querida. Eu até falei para vocês sobre um livro que eu pedi que vocês lessem, que é o Camboja Preparados para Morrer, que desapareceu realmente. Esse livro não foi reimpresso, parece que essas coisas não existe muito interesse na publicação para que as pessoas compreendam. Existe uma parte da vida do homem que é chamado, como em várias culturas no mundo, não é? Eles tratam como animismo. O que seria o animismo, meu querido e minha querida? É essa autoridade que tem o apóstolo Paulo, Shaul Hachalir, de colocar a mão dele sobre Timóteo e passar do espírito que está sobre ele para o outro. Esse espírito, meu querido e minha querida, que nós vemos ali, Yaakov, ele também passou do espírito dele que estava sobre ele para os filhos dele. Assim ele recebeu de Yitzhak, o pai dele, que no caso Isaac, não é? Que passou para Jacó, e nós vemos que Avraham Avinu, o pai Abraão, passou para Isaac. Então, meus queridos, por isso que quando o nosso Senhor Yeshua disse que ele era filho de Deus, queriam apedrejá-lo, porque falar que uma pessoa recebeu esse tipo de ânimas, não é? Esse tipo de unção, é como se o nosso Senhor dissesse que ele mesmo era Deus, como ele se fizesse passar pelo próprio Deus. Então, o que você precisa compreender é que Elias não morreu. Elias não morreu, meus queridos. Nós precisamos ter essa compreensão, mais do que nunca nós precisamos compreender isso. Elias não morreu, não é? E Elias, ele em algum momento que nós não compreendemos, assim como nosso Senhor Yeshua passou pelo batismo, pela imersão, antes de receber a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus, certamente, meu querido e minha querida, houve algo na vida de Yohanan, o imersor. E Yohanan, João Batista, não vivia com vestes de pelos, meus queridos. Ele antes tinha uma vida junto com a família dele, ele tinha uma vida normal, mas um dado momento da vida dele, que não narra as escrituras, mas um dado momento na vida dele, ele ouve esse chamado, esse enviar do Senhor para que ele pudesse estar fazendo as coisas que ele foi chamado para realizar de um modo sobrenatural. A porção que estava sobre Elias veio sobre a vida de Yohanan, o imersor. A porção que estava sobre Eliahu, sobre Elias, veio sobre João Batista. E ele era reconhecido como o próprio João Batista, inclusive pelo nosso Senhor Yeshua e por Deus, meus queridos. Então, quando muitas vezes as pessoas não compreendem, eu vou explicar para você isso, espero que você entenda, por que o Eterno olha para a gente e vê a gente como se fosse o próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor Yeshua. O Eterno, ao olhar para nós, nos vê como se fosse o próprio Senhor ali. Meu querido, é esse revestimento que nós temos da parte do Senhor. O Eterno, ao olhar para a gente, ele nos vê como o Senhor mesmo. Até eu fiz um videozinho que está na internet, não é? Onde eu falo, chama-se Parábolas Biotecnológicas da Salvação. Aonde eu narro o que foi praticamente o nosso relacionamento com o Eterno. Imagina que você entra aí no Facebook de alguém, que hoje é mais corrente ter Facebook, não é? E você tem a senha de alguém. O que você vai estar redigindo ali, todos que são amigos daquela pessoa, vai compreender que é a pessoa que está escrevendo. Ela não vai compreender que é alguém que está usando a senha dela, não é? O Senhor nos vê por meio do nosso Senhor Yeshua, como se ele desse para a gente uma senha de acesso e que nós entramos ali dentro daquele sistema e o Senhor vê como se o próprio Senhor Yeshua estivesse ali fazendo as súplicas, as orações, as solicitações. Não é muito difícil de compreender isso, meu querido e minha querida. O Senhor, ao olhar para a gente, ele vê a gente, não como eu, a Cel, você, cada um de vocês estão aí, a Pri que está aqui do outro lado da mesa operando, não é? Ele vê a gente como se fosse o próprio Senhor Yeshua, meu querido e minha querida. Não há como nós, pecadores, termos acesso ao Todo-Poderoso. Nós nascemos em corrupção, meu querido e minha querida, é que você não compreende a mínima a essência do que isso quer dizer. O nosso Senhor é separado de todas essas coisas aqui. Ele é separado, ele é santo, ele é kadosh. Então, meu querido e minha querida, essa compreensão se faz necessária
porque Elias virá, não é? É uma promessa, não é? Que Elias virá. Nós vemos, inclusive, o Odemir deu uma ligadinha aqui perguntando acerca das duas testemunhas, não é? Aliás, beijos aí para todo mundo da confecção Maybe, não é? Beijos, beijos no coração de todos. Também eu quero mandar um abraço carinhoso para o nosso querido Odemir. Então, Odemir, a sua pergunta acerca das duas testemunhas, essas características das duas testemunhas são todas as características de Moisés e de Elias, não é? Moshe e Eliarro. Uma das testemunhas tem o poder de trazer sobre a terra todo tipo de praga, como está escrito no Apocalipse. Ela tem o poder de trazer todas as sortes de praga quantas vezes ele desejar, e isso é um dom, a vocação, e os dons são irrevogáveis, é o que está escrito. Os dons que o Senhor nos dá são irrevogáveis, e esses dons foram legados para Moshe. Moshe recebeu do Eterno essa autoridade de estar fazendo esses milagres e trazendo pragas sobre a terra. Essas duas testemunhas, uma delas tem essa característica, e a outra tem uma característica de fazer cerrar os céus para que não chova, e inclusive tem o poder de trazer até fogo dos céus. São características de Eliarro, meu querido e minha querida. Não adianta nós ficarmos aí tentando dar um nó no pingo d'água, não é? Nós lemos lá em Judas, não é? Que houve uma disputa pelo corpo de Moshe, inclusive Satanás, ele queria o corpo de Moshe. Provavelmente, eu acredito de todo o meu coração, pelo que conheço de toda a Torá, que Moshe foi ressuscitado, não é? Não acredito numa ressurreição de corpo em glória, viu, meu querido? Porque as duas testemunhas vão morrer. Tanto Eliarro quanto Moshe, elas vão morrer, não é? Elas vão estar ali mortas, e vai ficar o corpo delas expostos por 3 dias, e então haverá a ressurreição das duas testemunhas mártires, não é? E elas subirão aos céus, e quem ver, dá para compreender que este evento não será visto de toda a terra, não é? Acredito que as redes de televisão, isso aí elas não vão noticiar, meu querido e minha querida. Então, nós precisamos compreender essas questões que são pertinentes, porque do contrário, nosso Senhor Yeshua, nosso Senhor Jesus teria pecado, meu querido e minha querida. Quando ele no Monte da Transfiguração falou com Moisés e com Elias, quando ele falou com Moshe e com Eliarro, nós estamos dizendo que o nosso Senhor falou com mortos, gente. Então, muito cuidado quando você estuda as Escrituras, porque este pecado de falar com os mortos é abominação diante do Todo-Poderoso. Inclusive, eu não sei se vocês vão lembrar, mas Shaul, né, o rei Saul, ele foi procurar uma necromante, não é? Pedindo que o espírito do profeta, não é? Do profeta Samuel, estivesse ali falando com ele, meu querido e minha querida. Então, olha só, um dos motivos da abominação de Saul foi esse. Além dele desobedecer ao Senhor, ele foi procurar uma necromante, uma pessoa que consulta os mortos, e o Senhor disse que isso era abominação diante do nome dele. Então, meus queridos, nós precisamos tomar muito cuidado com qualquer conceito de reencarnação. O fato de passar a autoridade que está sobre mim para outra pessoa, os reis fazem isso desde sempre, meus queridos. Lembre-se que o nosso querido Melech Davi, o rei Davi, passou da unção que estava sobre ele para Shilomo, que é Salomão. Então, nós precisamos compreender que essas unções, elas passam. Por isso a importância de nós estarmos reunidos, de nós podermos orar uns pelos outros, de nós podermos interceder uns pelos outros, meu querido e minha querida, não é? Então, há muitas questões que estão dentro das Escrituras, e somente as Escrituras explicam as Escrituras, não é? Certamente eu vou levantar esse aconselhamento no YouTube para vocês, com todas as referências bíblicas, não é? De todos os textos que nesse momento não houve tempo hábil de eu preparar. O Odemir também acabou de ligar aqui, mas eu quero colocar à disposição de vocês para que não haja engano no seu coração, e com certeza o nosso querido Yohanan Emersor veio, sim, na autoridade de Elias. Não sabemos em que momento houve esse encontro, mas assim como nosso Senhor Yeshua HaMashiach
Jesus o Messias, esteve um encontro pessoal com Eliarro, com Elias, meu querido, por que é que nós temos de ter dúvida de que um encontro como esse ocorreu entre Elias e Yohanan João Batista? Não há necessidade alguma de nós termos essas dúvidas no nosso coração. Essas duas testemunhas voltarão, vão estar lá assim que o templo for erguido. O terceiro templo será construído em Israel, será construído ali em Jerusalém, e quando isso ocorrer, provavelmente nós teremos dois personagens maravilhosos aqui na terra, dos quais a terra não é digno, não é? E eu creio com todo o meu coração que nós estamos tratando de Eliarro, que é Elias, e de Moshe, que é Moisés, não é? Eu ainda não sei se os meus olhos verão, não é, tudo isso acontecer, mas não tenha dúvida que se eu ver dois pregadores em pano de saco lá em Israel, meu querido, minha querida, eu vou juntar todo o recurso que tenho, que não tenho, não é? E vender tudo que eu posso, mas eu quero encontrar com esses dois ainda em vida, não é? Nós teremos aí, eles vão pregar por 3 anos e meio em Jerusalém, vão estar pregando em Jerusalém durante um grande período, onde eles vão estar por 42 meses ali, não é, meu querido e minha querida? Então, como todas essas coisas eu sei de cor na minha mente, mas as referências aqui no Houve Tempo Hábil, eu peço para que vocês possam ficar ligadinhos aí no YouTube, não é? Fique ligadinho.